13 lições do rei Salomão para construir uma vida sábia e extraordinária. Escute em silêncio. Existe um tipo de sabedoria que não grita. Ela não disputa a atenção, não se impõe pela força. Ela nasce no silêncio e se revela quando o coração finalmente desacelera. Talvez por isso tanta gente esteja cansada, confusa, emocionalmente exausta. Vivemos reagindo, respondendo mensagens, resolvendo urgências, tomando decisões sob pressão. Mas quase nunca paramos para discernir. E aqui surge uma pergunta que precisa ser feita com honestidade. Quando foi a última vez que você silenciou não apenas os sons ao redor, mas o ruído dentro de você? Salomão não ficou conhecido apenas por sua riqueza ou por seu trono. Ele se tornou referência porque entendeu algo que muitos ignoram até hoje. A vida não é definida apenas pelo que você conquista fora, mas pelo que você aprende a governar dentro. E é justamente aí que muitos se perdem, porque é possível ter sucesso e ainda assim viver inquieto. É possível alcançar metas e continuar vazio. É possível ter respostas prontas e ainda assim tomar decisões erradas. O que você está prestes a ouvir não são conselhos rápidos, são lições que atravessam o tempo porque tocam a alma humana em qualquer geração. Salomão fala com você hoje não como um rei distante, mas como alguém que conheceu os extremos da existência humana, a glória e a queda, a lucidez e o excesso, a sabedoria e o arrependimento. E talvez seja por isso que suas palavras ainda ecoam, porque elas não nascem da teoria, mas da vida vivida intensamente. Este é um convite para você sair do modo automático, para não apenas ouvir, mas permitir que algo dentro de você seja reorganizado. Respire, silencie, porque algumas verdades não transformam quando são apenas entendidas. Elas transformam quando são sentidas. E a primeira lição começa exatamente onde quase ninguém quer parar. O custo da sabedoria. Entender que o tolo reage, mas o sábio discerne. Você já percebeu como muitas dores poderiam ter sido evitadas se houvesse apenas alguns segundos de pausa? Quantas palavras ditas no impulso geraram feridas profundas? Quantas decisões tomadas no calor da emoção criaram consequências que duraram anos? Salomão entendeu algo essencial. A diferença entre o tolo e o sábio não está na quantidade de informações que possuem, mas na forma como lidam com seus impulsos. O tolo vive reagindo. Ele sente e responde, se irrita e explode, se sente ameaçado e ataca. Sua vida é guiada por estímulos externos e emoções desorganizadas. Já o sábio faz algo que exige coragem interior. Ele para. Ele observa o que está sentindo. Ele discerne antes de agir. E esse espaço entre o sentimento e a ação é onde a sabedoria habita. Discernir não é reprimir emoções. É compreendê-las à luz da verdade. É reconhecer a raiva sem se tornar escravo dela. É sentir o medo sem permitir que ele decida por você. É perceber a ansiedade e ainda assim escolher confiar. Salomão sabia que quem governa o próprio espírito é mais forte do que quem conquista cidades. Porque batalhas externas começam quase sempre em conflitos internos mal resolvidos. Talvez hoje Deus esteja te chamando para esse lugar de maturidade. Um lugar onde você não reage a tudo. Onde você não precisa provar nada o tempo todo. Onde você aprende a ouvir antes de responder. A refletir antes de decidir. A orar antes de agir. A sabedoria cobra um preço. E esse preço é o domínio próprio. É abrir mão do prazer imediato para viver a paz duradoura. Pergunte a si mesmo com sinceridade. Quantas decisões da sua vida nasceram da pressa e não do discernimento? Quantas dores você carrega que não vieram do inimigo, mas da ausência de pausa? Deus não se move no impulso. Ele se move na verdade. E quando você aprende a discernir, algo começa a se alinhar dentro de você. A mente desacelera. O coração encontra direção. E a vida deixa de ser uma sequência de reações para se tornar um caminho de sabedoria. Se você sente que essa palavra tocou algo profundo, permaneça.
Porque a próxima lição revela um segredo que Salomão entendeu cedo e que muitos só percebem tarde demais. O silêncio de um rei. Como a escuta profunda é uma arma espiritual. Há momentos em que a sabedoria não é uma resposta, mas uma escuta. Quando Salomão subiu ao trono, ele não pediu riqueza, nem vitória sobre seus inimigos. Ele não buscou fama, nem sucesso. Ele se ajoelhou e pediu ao Senhor algo raro, um coração que escuta. Não uma mente cheia de ideias, mas um coração sensível, capaz de perceber o invisível, de ouvir o que não é dito, de discernir o som da verdade em meio ao barulho da vida. E você tem escutado? Não estou falando de escutar pessoas, redes sociais ou as vozes ao seu redor. Estou perguntando sobre a sua escuta interior, sobre aquela capacidade de silenciar a pressa e permitir que a alma perceba o que Deus está dizendo quando ninguém mais está falando. Porque muitas vezes o céu fala, mas estamos barulhentos demais para ouvir. Vivemos em um tempo onde todos têm algo a dizer, mas quase ninguém sabe ouvir. Todos querem expressar opiniões, fazer parte da conversa, marcar presença. Mas a sabedoria verdadeira não está em quem fala mais alto, está em quem escuta mais fundo. Porque quem aprende a escutar se torna sensível ao movimento de Deus. E essa sensibilidade é mais poderosa do que qualquer eloquência. A escuta de Salomão não era passiva, era espiritual. Ele ouvia com o coração, percebia o contexto por trás da fala, o espírito por trás da atitude. Foi isso que o capacitou a julgar com justiça, como no famoso caso das duas mães. Aquilo não foi um teste de inteligência, mas de escuta. Ele escutou a dor escondida, o amor silencioso, e só por isso pôde discernir a verdade. Você está ouvindo Deus? Ou só está esperando a próxima chance de falar? Há um tipo de sabedoria que só nasce quando a boca se cala e o espírito se abre. E talvez o motivo de você se sentir perdido ou sem direção não seja a ausência de respostas, mas o excesso de ruídos. Deus ainda fala, mas ele não compete com o caos. Ele sussurra, ele revela no silêncio, ele se mostra no secreto. E quem aprende a escutar dessa forma, descobre que a verdadeira sabedoria não começa com saber o que dizer, mas com saber a hora de calar. Talvez essa seja a sua hora. De fechar a boca, de aquietar a mente, de silenciar o coração, porque há coisas que o céu só entrega quando percebe que o seu interior está pronto para ouvir. E quando essa escuta se aprofunda, a próxima lição se revela como um relógio espiritual, porque o sábio não vive correndo atrás do tempo, ele aprende a caminhar com o tempo de Deus. O tempo certo, como a sabedoria respeita o kairós de Deus, não só o Cronos humano. Há um tipo de sabedoria que não se mede pelo relógio. Ela não se guia por datas no calendário, nem por pressões do agora. Ela caminha conforme o tempo de Deus, o Kairos, aquele tempo que não pode ser apressado, adiantado ou forçado. Salomão entendeu essa dimensão do tempo de forma profunda quando escreveu: Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Mas o que isso significa para quem vive num mundo onde tudo é urgência? Onde o agora é exigido, o sucesso é imediato e a espera parece fraqueza. Significa que quem é sábio aprende a não correr atrás do tempo, mas a caminhar com ele. O tolo apressa o processo, pula etapas, planta e já quer colher. Mas o sábio entende que há um tempo de plantar e um tempo de colher. Há um tempo de nascer e um tempo de morrer. E há também tempos que não entendemos, mas que fazem parte do propósito eterno. A ansiedade nasce quando o coração tenta viver no futuro, quando sua alma quer respostas que ainda não foram reveladas, quando você quer o resultado antes do amadurecimento. E é aí que muitos erram, porque confundem fé com pressa. Mas Deus não trabalha na velocidade da sua angústia, Ele trabalha na maturidade do seu propósito. Você já se frustrou por algo que não aconteceu quando você esperava? Já questionou a demora de Deus? Já pensou que Ele estava atrasado ou indiferente? Talvez Ele estivesse, na verdade, protegendo você de algo que ainda não estava pronto. Ou talvez, protegendo você de si mesmo.
Porque há bênçãos que, se chegarem antes da hora, viram fardos. Há promessas que, se recebidas imaturas, destroem. E há portas que Deus só abre quando o coração está curado o suficiente para atravessá-las com humildade. Salomão entendeu que a beleza da vida está em discernir as estações, saber quando calar, quando falar, quando construir, quando parar, quando esperar. E isso só é possível quando o seu interior não é refém do tempo humano, mas está em paz com o tempo de Deus. E talvez você esteja exatamente nesse ponto, cansado de correr, esgotado de forçar, frustrado com atrasos. Mas o que parece atraso pode ser graça. O que parece silêncio pode ser alinhamento. E o que parece perda pode ser livramento. Deus não se atrasa. Ele prepara. Ele não falha no tempo. Ele te transforma no tempo. E se você escolher descansar nesse compasso, sua alma vai parar de lutar contra os ventos e aprender a voar com eles. Porque sabedoria também é esperar com fé e agir no tempo certo. Na próxima lição, você vai entender por que o orgulho pode ser o maior ladrão da sabedoria e como a queda de um rei nos ensina a lição mais difícil de todas, a humildade. O fim do orgulho, a humildade como início da verdadeira sabedoria. Não há sabedoria onde há soberba, porque o orgulho fecha os ouvidos da alma, endurece o coração e cega o discernimento. Salomão, que começou pedindo sabedoria em humildade, terminou sua jornada cedendo ao próprio ego. E esse contraste revela algo profundo. A sabedoria que não é mantida pela humildade se transforma em ilusão. No início, Salomão era sensível à voz de Deus. Seu pedido foi puro, sua motivação sincera. Ele não pediu poder, pediu discernimento. Mas ao longo dos anos, cercado de glória, elogios e conquistas, algo silencioso começou a crescer dentro dele. A semente do orgulho. E essa semente, quando não é arrancada, cresce em forma de altivez. E quando a altivez toma o trono do coração, a sabedoria se afasta. O orgulho nos convence de que sabemos o suficiente, que não precisamos mais ouvir, que podemos controlar tudo. Ele cria uma falsa sensação de poder que nos isola da graça. E o mais perigoso, o orgulho nos afasta da presença. Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Você consegue perceber quando o orgulho começa a crescer em você? Ele nem sempre aparece em atitudes grandiosas. Às vezes, se manifesta em pequenos desprezos, em não aceitar conselhos, em achar que sua dor é única, em pensar que ninguém entende o que você vive, ou em acreditar que pode resolver tudo sozinho. A neurociência mostra que o ego, quando dominante, distorce a percepção da realidade. Faz você superestimar suas capacidades e ignorar riscos. E isso é exatamente o que aconteceu com Salomão. Ele começou guiado pela escuta e terminou perdido em si mesmo. A sabedoria foi sufocada pelo excesso de si. Mas existe uma saída, e ela começa quando você reconhece suas limitações, quando você se permite aprender de novo, quando se ajoelha não por fraqueza, mas por clareza. Quando entende que humildade não é se diminuir, é se colocar no lugar certo diante de Deus. A sabedoria não se sustenta no conhecimento acumulado, mas na dependência constante. Você pode ter anos de experiência, mas se seu coração se fecha, você começa a cair sem perceber. Deus não busca perfeição. Ele busca corações quebrantados, almas ensináveis, gente que ainda tem coragem de dizer: Senhor, eu não sei tudo. Me ensina a ver de novo. Me mostra onde estou cego. Quebra o que o orgulho construiu em mim. Talvez hoje seja esse o seu momento, de tirar a armadura, de descer do pedestal, de abrir mão do controle, porque é nesse lugar, onde a alma se curva, que a sabedoria volta a nascer. E é justamente nesse coração ensinável que a próxima lição encontra espaço, porque só quem se esvazia pode receber o que Deus quer derramar, o valor do coração ensinável. Quando Salomão se ajoelhou diante de Deus, ele não pediu uma mente brilhante, pediu um coração entendido. Essa escolha revela mais do que humildade, revela uma consciência espiritual rara.
Sabedoria não é apenas o que se sabe, é o quanto se está disposto a aprender. E o coração ensinável é o solo onde a verdadeira sabedoria floresce. Um coração ensinável não é fraco. Ele é maduro. Ele sabe que sempre haverá algo a ser revelado. Ele entende que até as feridas podem ensinar, que os erros não precisam ser repetidos e que Deus fala até nos momentos mais silenciosos da alma. O coração ensinável é aquele que não resiste à correção, que ouve, mesmo quando dói, que não se fecha por orgulho, mas se abre por desejo de crescer. E aqui está uma verdade que confronta. Deus só transforma aquilo que você está disposto a entregar. Quantas vezes Deus já quis te ensinar, mas encontrou resistência? Quantas vezes uma palavra te confrontou e, em vez de ouvir com humildade, você se defendeu? A mente pode ser treinada para argumentar, mas é o coração que precisa estar pronto para se render. Porque Deus não fala apenas para informar, Ele fala para transformar. Na psicologia, chamamos isso de mente aberta e flexível, a capacidade de ajustar pensamentos, reconhecer limitações, aceitar novas perspectivas. Mas na espiritualidade, isso se traduz em um coração quebrantado, um coração que se deixa moldar. Salomão, no auge da sua sabedoria, sabia que poderia errar. Por isso pediu a Deus não apenas conhecimento, mas sensibilidade. E é isso que muitas vezes falta a quem busca sabedoria com pressa. Sensibilidade para ouvir Deus nos detalhes, discernimento para perceber a hora de calar, humildade para recomeçar. Talvez você esteja pedindo respostas, mas Deus está esperando apenas que você se torne ensinável, que você pare de resistir, de justificar, de repetir os mesmos padrões, que você reconheça: Senhor, eu não entendo tudo, mas estou disposto a aprender. Esse tipo de disposição abre portas invisíveis, porque o céu responde a corações ensináveis com direção clara. Quando você assume a posição de aprendiz diante de Deus, Ele se torna o mestre que transforma sua jornada. Não há nada mais poderoso do que um coração que diz: eis-me aqui, fala comigo, corrige o que for preciso, conduz os meus passos, porque é esse coração que não apenas aprende, mas ensina com a própria vida. E é nesse ambiente interior, regado de humildade e entrega, que a sabedoria começa a impactar não só você, mas também aqueles que te cercam. A próxima lição revela exatamente isso: como a sabedoria que brota em seu interior pode edificar um lar, curar relacionamentos e restaurar famílias inteiras. A sabedoria que edifica lares. A verdadeira sabedoria não se mede apenas pelo que se diz, mas pelo que se constrói com o que se vive. Salomão, em sua maturidade espiritual, revelou um princípio que atravessa gerações. A mulher sábia edifica a casa, mas a insensata a destrói com as próprias mãos. E essa verdade, embora pareça direcionada a uma figura feminina, fala de algo muito maior, do poder da sabedoria para edificar ambientes, restaurar vínculos e sustentar lares com base sólida. Talvez você nunca tenha percebido, mas o lugar onde mais se prova a sabedoria não é no púlpito, no trabalho ou na liderança. É dentro de casa. É na maneira como você fala com os filhos, como responde ao cônjuge, como lida com o silêncio, com os conflitos, com o perdão. Porque a sabedoria que não consegue construir paz dentro do lar dificilmente terá autoridade para transformar o mundo. Salomão sabia disso. Por trás dos provérbios curtos, havia a consciência de que o ambiente familiar pode ser um jardim ou um campo de guerra. E o que define isso não são as circunstâncias, mas os corações que ali habitam. Um lar não é forte por causa da sua estrutura física, mas pelo alicerce emocional e espiritual que o sustenta. E aqui surge uma pergunta honesta: como está a atmosfera do seu lar? É um lugar de refúgio ou de tensão? De escuta ou de acusações? De crescimento mútuo ou de cobranças destrutivas? A psicologia familiar nos mostra que padrões disfuncionais se repetem por gerações. Mas a sabedoria bíblica nos ensina que uma única pessoa, cheia do Espírito, pode interromper ciclos, curar feridas antigas e inaugurar uma nova história. Você pode ser essa pessoa.
Talvez você tenha herdado um lar marcado por gritos, ausência, abandono ou indiferença. Mas a sabedoria de Deus capacita você a construir algo diferente, a estabelecer uma cultura de honra, de respeito, de oração e reconciliação. Não espere que tudo mude para então agir com sabedoria. Comece onde está, com palavras que abençoam, com gestos que curam, com atitudes que revelam maturidade. Às vezes, um simples silêncio diante de uma provocação já é um ato de sabedoria que evita feridas profundas. Outras vezes, um pedido de perdão sincero reconstrói pontes que pareciam quebradas para sempre. Salomão ensina que é melhor morar num canto do telhado do que numa casa cheia de banquetes, onde há contenda. Isso mostra que paz vale mais do que luxo, e sabedoria vale mais do que aparência. Não importa o tamanho da sua casa, importa o clima espiritual que reina nela. E isso começa dentro de você. Peça a Deus não apenas por sabedoria para a sua vida pessoal, mas sabedoria para ser instrumento de cura no lugar onde você mora. Porque quando o lar é regado por palavras sábias, atitudes sensíveis e decisões guiadas pelo Espírito, ele se torna mais do que um espaço físico. Ele se transforma em um altar de presença, de comunhão e de restauração. E é justamente nesse contraste entre a construção da sabedoria e a sedução da glória exterior que Salomão nos alerta na próxima lição. Porque nem todo sucesso é bênção, e nem toda conquista é sabedoria. A falsa glória, quando o sucesso se torna vaidade. Salomão construiu palácios, ajuntou riquezas, alcançou fama entre as nações. Seu nome ecoava em reinos distantes. Governava com honra, julgava com precisão. Era admirado por reis e rainhas. Mas ao final de sua vida, o mesmo homem que experimentou tudo o que o mundo podia oferecer, escreveu: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Essas palavras não são apenas melancolia tardia. São um grito silencioso de alguém que chegou no topo e descobriu que o topo pode ser solitário, frio e sem sentido se o coração não estiver ancorado em Deus. Há um tipo de glória que seduz, que promete preenchimento, mas entrega vazio, que encanta os olhos, mas não cura a alma, que multiplica os bens, mas divide o interior. E essa glória falsa se disfarça de sucesso. Ela aparece nas redes sociais, nas conquistas profissionais, nos elogios que inflam o ego. Mas no fundo, ela esconde uma ferida não curada. A necessidade de ser visto, reconhecido, valorizado, não por quem se é, mas pelo que se tem ou se representa. Salomão caiu nesse engano. Aos poucos, sua busca por sabedoria foi substituída pela sede de construir, conquistar, mostrar. O templo deu lugar aos projetos grandiosos. A adoração foi substituída por distrações. O coração que ouvia passou a se ocupar com o acúmulo, que a alma que antes se ajoelhava passou a se esquecer de quem realmente sustentava tudo. Você já se viu nesse lugar, correndo para provar algo, lutando para alcançar uma imagem, sentindo que precisa sempre fazer mais para ser suficiente? É um cansaço sutil, mas profundo, porque por fora tudo parece bem, mas por dentro há uma inquietação constante, uma sensação de que algo ainda falta, e falta mesmo, porque a alma humana não foi feita para se satisfazer com o brilho da glória. Ela só encontra descanso na presença. A sabedoria de Salomão foi contaminada pela vaidade, e isso o levou a decisões erradas, alianças destrutivas e uma desconexão com o Deus que o havia chamado. É como se ele dissesse ao final: eu tive tudo, mas perdi o essencial. E essa é a tragédia da falsa glória. Ela preenche o currículo, mas esvazia o espírito. Mas há esperança. Sempre há. Porque o reconhecimento desse vazio é o primeiro passo para o recomeço. Deus não rejeita os que voltam. Não despreza os que acordam. Não abandona os que confessam. Senhor, me perdi no brilho, mas quero voltar para a essência. Você não precisa jogar fora tudo o que construiu, mas talvez precise realinhar o que está construindo. E por quê? O que guia suas decisões? O que te move todos os dias? É vaidade ou propósito? É ego ou missão?
Porque só há paz verdadeira quando a glória é devolvida a quem sempre foi digno dela. E quando essa devolução acontece, algo novo nasce: o descanso interior. A liberdade de não precisar controlar tudo. A leveza de confiar. E essa entrega abre caminho para a próxima lição, a que revela como a tentativa de controlar demais gera ansiedade, e como o sábio aprende a descansar mesmo sem entender. A ansiedade do controle. Quando tentar prever tudo destrói a paz interior. Quem observa o vento não semeará, e quem olha para as nuvens nunca colherá. Com essa frase, Salomão nos alerta sobre uma armadilha espiritual sutil e devastadora: a paralisia do controle. O desejo de garantir todos os resultados, de prever todos os cenários, de não correr riscos, mas a tentativa constante de controlar o futuro, ao invés de gerar segurança, alimenta a ansiedade. Quantas vezes você adiou uma decisão porque ainda não se sentia pronto? Quantas vezes deixou de plantar por medo de não colher? Ou desistiu no meio do caminho porque as nuvens pareciam ameaçadoras, mesmo sem nenhuma gota de chuva? Essa é a lógica da ansiedade. Ela convence a mente de que tudo precisa estar perfeitamente alinhado para que você possa agir. Mas a sabedoria bíblica nos ensina o oposto. É preciso plantar mesmo sem garantias. É preciso confiar mesmo sem controle. A ansiedade nasce quando o coração quer exercer um papel que não é seu, o de saber o que só Deus sabe. E isso gera um cansaço invisível, um estado constante de tensão interior, onde cada passo precisa de validação, cada escolha é carregada de medo, cada decisão parece arriscada demais. Mas o sábio aprende algo essencial: viver é semear sem controle total. É fazer o que é certo, mesmo sem garantia imediata. É confiar que Deus está cuidando da parte que você não pode alcançar. A psicologia moderna confirma que o excesso de controle está ligado a transtornos de ansiedade, estresse crônico e bloqueios emocionais. Mas a palavra de Deus nos conduz por um caminho mais profundo: a entrega. Não a passividade, mas a fé ativa. A atitude de quem age sem exigir saber tudo antes. Salomão, apesar de seu conhecimento, chegou a um ponto em que reconheceu a limitação humana. Disse: assim como não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Você não precisa saber tudo para dar o próximo passo. Não precisa entender tudo para obedecer. Não precisa prever tudo para confiar, porque sabedoria é agir com temor, mas sem paralisia. É discernir os sinais, mas não viver refém deles. É saber que quem planta com fé colherá no tempo certo. Mesmo que hoje o céu pareça nublado, Deus não espera perfeição em seus cálculos, mas fidelidade em sua confiança. Ele não exige que você tenha controle, mas que tenha coração disposto. E quando essa entrega acontece, a ansiedade perde força. Porque a paz não vem de ter todas as respostas, mas de saber em quem você confia. Talvez seja a hora de soltar, de parar de controlar tudo, de parar de esperar que o vento esteja ideal, de apenas semear e confiar. E é quando você aprende a soltar o controle, que desenvolve uma nova habilidade espiritual: a arte de fazer as perguntas certas. Porque a próxima lição revela como Salomão descobriu que sabedoria verdadeira não está em ter respostas prontas, mas em fazer perguntas que revelam o coração. A arte de perguntar. Como perguntas revelam mais do que respostas rápidas. Há momentos em que a sabedoria não se manifesta em grandes respostas, mas em perguntas silenciosas, carregadas de discernimento. Salomão, mais do que um rei que respondia, foi um homem que sabia perguntar. Ele entendeu que, muitas vezes, a verdade não se impõe. Ela se revela quando a pergunta certa é feita no espírito certo. E essa sensibilidade é uma das expressões mais profundas da sabedoria espiritual. A cena mais emblemática de seu reinado prova isso. 2 mulheres, um só bebê, uma disputa que envolve dor, morte e amor. Não havia testemunhas, nenhuma prova, nenhum caminho lógico claro. Mas Salomão não buscou uma resposta imediata. Ele fez uma pergunta estratégica:
uma provocação que expôs o coração. Ao propor dividir a criança, ele não estava sendo cruel. Ele estava escutando com profundidade, criando um ambiente onde a verdadeira mãe não teria como fingir. A dor gritaria antes da razão. E o amor se revelaria por meio da renúncia. Essa cena não é apenas um ato de justiça, é uma lição de vida, porque muitas vezes buscamos respostas apressadas, mas Deus quer nos ensinar a perguntar, a entrar em silêncio diante da complexidade, a olhar além do que se apresenta, a esperar que o coração fale o que os lábios escondem. Quantas vezes você procurou conselhos prontos, quando deveria estar perguntando a si mesmo, por que isso me afeta tanto? O que essa situação está revelando sobre minhas expectativas, meu orgulho, minhas carências? A psicologia chama isso de autoconfronto construtivo. O processo de se escutar com sinceridade, sem julgamento, mas com intenção de amadurecer. A espiritualidade chama de discernimento. O Espírito Santo, quando encontra um coração disponível, começa a fazer perguntas que quebram resistências. Por que você ainda não perdoou? O que você está tentando controlar? Em que parte da sua alma você ainda não confia em mim? A sabedoria não nasce da certeza, mas da disposição de se questionar e de permitir que Deus faça perguntas que você vinha evitando. Porque não são as respostas que libertam. É a verdade revelada por meio das perguntas que você tem coragem de enfrentar. Salomão nos ensina que julgar bem não é apenas analisar fatos, é perceber intenções, é discernir emoções, é tocar a raiz da questão, mesmo que ela esteja escondida atrás de palavras bonitas ou atitudes defensivas. E talvez seja isso que o Espírito esteja fazendo com você agora, te conduzindo com carinho para um lugar de escuta profunda, onde as perguntas certas começam a ecoar dentro da alma, abrindo espaço para cura, arrependimento e clareza. E quando você aprende a perguntar com sabedoria, também aprende a lidar com um dos maiores dilemas da vida: como equilibrar o desejo por prosperidade com a integridade espiritual. Essa é a próxima lição. Porque Salomão, mesmo conhecendo o valor da sabedoria, precisou enfrentar o desafio de administrar riquezas, sem perder a essência. A sabedoria financeira, a diferença entre riqueza abençoada e ganância destrutiva. Salomão teve acesso a uma prosperidade que ultrapassava os limites de sua época. Ouro, prata, terras, tributos de reinos vizinhos. Tudo o que seus olhos desejavam, ele podia alcançar. Mas mesmo cercado de abundância, ele descobriu algo que muitos até hoje ainda ignoram. Nem toda riqueza é bênção, e nem toda prosperidade é sinal de aprovação divina. A linha entre o que é abençoado e o que é ganância é tênue, e atravessá-la sem sabedoria pode custar caro à alma. Ele mesmo escreveu: melhor é o pouco com temor do Senhor do que um grande tesouro com inquietação. Essa frase carrega uma verdade espiritual profunda. Não é o quanto você tem que define sua paz, mas o quanto você depende do que tem para se sentir seguro. Quando o coração começa a se apoiar nas posses, a fé começa a se enfraquecer. E quando a riqueza se torna um fim, ela se transforma em prisão. A verdadeira sabedoria financeira começa quando você entende que o dinheiro não é inimigo, mas também não é salvador. Ele pode ser ferramenta ou ídolo, pode servir para abençoar ou para controlar. Pode ser resposta de oração ou fruto de cobiça disfarçada de conquista. E a forma como você lida com ele revela muito mais sobre sua maturidade espiritual do que você imagina. A neurociência mostra que o cérebro, diante de recompensas materiais, ativa áreas semelhantes às do vício. Isso explica por que tantas pessoas se perdem quando começam a ganhar mais. Aumentam os bens, mas diminuem a paz. Cresce o patrimônio, mas esfria o coração. Multiplicam os compromissos, mas empobrecem o tempo com a família, com Deus, consigo mesmos. Salomão começou com um coração alinhado. Pediu sabedoria antes da riqueza. Mas com o tempo, os palácios aumentaram. As alianças políticas se multiplicaram. As distrações se tornaram constantes.
e a sensibilidade espiritual que o conectava com o céu começou a se apagar lentamente. A prosperidade sem vigilância roubou a essência. Você tem vigiado seu coração em relação ao que possui? Ou tem medido seu valor pelo saldo da conta, pelos bens conquistados, pelas metas batidas? Deus não se impressiona com o que você constrói por fora. Ele observa o que o dinheiro está construindo por dentro. E se ele estiver erguendo orgulho, avareza, comparação, dependência emocional, é hora de parar, de reorganizar, de devolver o trono ao único que pode ocupá-lo com justiça. Sabedoria financeira não é apenas administrar bem, é consagrar o que se tem, é usar para servir, é multiplicar com propósito, é ter, sem se perder no que se tem. E talvez você precise orar hoje não por mais recursos, mas por mais discernimento. Porque não é a falta ou o excesso que define sua paz, é a entrega. E é justamente quando você percebe que mesmo a abundância precisa de equilíbrio, que começa a entender o valor do sofrimento como mestre. A próxima lição revela isso com profundidade. O que Salomão aprendeu quando, mesmo com tudo, sentiu o peso da alma vazia. Sabedoria e sofrimento. O que Salomão aprendeu nas sombras da alma. Nem toda sabedoria nasce da luz. Algumas das maiores revelações vêm das sombras, dos dias em que o coração se cala, a mente se cansa e o espírito parece vagar por dentro da própria dor. Salomão, apesar de toda a sua glória, enfrentou esse vale, um tempo de silêncio existencial em que, mesmo tendo tudo, sentia-se sem nada. E é nesse lugar que ele escreveu palavras que atravessam o tempo. O dia da tristeza é melhor do que o dia da alegria, porque na tristeza o coração se torna sábio. Essa afirmação parece contraditória. Como a tristeza pode ensinar mais do que a alegria? Como o sofrimento pode nos moldar mais profundamente do que as vitórias? A resposta não está na dor em si, mas na escuta que ela gera. O sofrimento silencia o barulho, ele tira as distrações e nos coloca frente a frente com aquilo que evitamos, as perguntas mais difíceis da alma. Salomão descobriu que há sabedoria escondida no cansaço, que há crescimento em noites em que Deus parece ausente, que há maturidade nas lágrimas que ninguém vê. Ele aprendeu, como muitos de nós, que nem toda ausência é abandono e que nem todo silêncio é rejeição. Às vezes, o céu se cala para que a alma fale, para que o orgulho ceda, para que a fé enfim amadureça. Você já passou por um tempo assim? Em que parecia que a presença de Deus se distanciou, em que orar era difícil, sorrir era pesado, continuar parecia impossível? Talvez você esteja nesse tempo agora e precisa ouvir isso. A sabedoria não está apenas na superação, mas na percepção. O sofrimento, quando vivido com o coração aberto, se torna solo fértil para discernimento, sensibilidade e dependência. Na psicologia, chamamos isso de resiliência pós-traumática, a capacidade de crescer depois da dor, de reorganizar o mundo interior, de sair mais forte, mais sensível, mais humano. Mas na linguagem do espírito, isso se chama quebrantamento. Um processo em que Deus não destrói, ele transforma, em que ele não abandona, ele realinha. Porque o sofrimento não vem de Deus, mas é usado por ele. Não para nos punir, mas para nos purificar. Não para nos afastar, mas para nos trazer de volta. Salomão, no fim de sua vida, viu com clareza aquilo que muitos demoram a enxergar. A verdadeira sabedoria não é teórica, ela é vivida. Ela é atravessada com lágrimas, decisões difíceis, silêncios profundos. E quanto mais ele se afundava na angústia, mais percebia que tudo o que construiu não bastava. E tudo o que possuía não sustentava. O que realmente sustentava era invisível, era eterno, era o temor do Senhor. Talvez esse seja o momento em que sua alma está sendo lapidada. Você não está sendo esquecido, está sendo ensinado, não está sendo punido, está sendo preparado. E quando o coração aceita essa revelação, uma nova sensibilidade nasce, a de escutar a voz mais sutil de todas, a voz da consciência, guiada pelo Espírito.
É sobre isso que a próxima lição fala. Porque Salomão, ao descobrir sua fragilidade, passou a ouvir de novo aquilo que só os humildes conseguem perceber. A voz da consciência. O Espírito Santo como conselheiro invisível da alma. Mesmo com todo o seu conhecimento e experiência, Salomão sabia que havia limites para a razão humana. Ele aprendeu que há decisões que nenhum conselho terreno poderia guiar. Há escolhas que nenhum estudo ou estratégia poderiam resolver. E foi nesse ponto que a presença do Espírito Santo se tornou essencial. A voz silenciosa, sutil, mas infalível, que orienta o coração quando nada mais parece certo. Você já sentiu um chamado interno, uma intuição ou um peso no coração que ninguém podia explicar? Essa é a linguagem do Espírito. Uma percepção que ultrapassa lógica, análise ou opinião alheia. Salomão confiou nessa voz. Ele sabia que, por mais brilhante que fosse sua mente, existia uma sabedoria invisível, uma direção interna que vinha do céu. E essa sabedoria sempre aponta para o que é justo, correto e alinhado com o propósito de Deus. O Espírito Santo não força decisões. Ele não grita, não impõe, não se manifesta com espetáculo. Ele guia com delicadeza, com leve toque na consciência, com perguntas silenciosas que só o coração consegue ouvir. Quando você aprende a escutar, percebe o padrão, sente a urgência e entende a direção, mesmo sem evidências externas. Essa voz se torna farol em meio à tempestade, bússola quando todos os mapas falham. Muitos vivem desconectados dessa orientação. Tentam controlar tudo, confiar apenas na razão ou no que é visível. Mas Salomão nos lembra que a sabedoria completa é fruto de diálogo com o divino. Sem essa conexão, decisões sábias se tornam risco, inteligência se torna arrogância, planejamento se torna ansiedade. Quando você entrega espaço para essa voz interna, descobre discernimento que não depende de circunstâncias. Descobre paz em meio ao caos. Descobre clareza mesmo quando tudo ao redor parece confuso. A verdadeira sabedoria, então, não é acumulada apenas no entendimento humano. Ela nasce no coração que reconhece sua limitação e busca direção no espírito. Salomão confiou e prosperou. Ou melhor, prosperou de verdade, não em riquezas passageiras, mas em capacidade de governar o próprio coração, de julgar com justiça, de amar com equilíbrio. Talvez hoje Deus esteja sussurrando para você. Escute, pois é hora de deixar a razão ceder espaço para o que eu ensino. E quando essa voz é ouvida, a próxima e última lição se revela. Aqui resume tudo o que Salomão aprendeu sobre a vida, a verdadeira sabedoria e o temor do Senhor. A última sabedoria, voltar ao temor do Senhor. No fim da vida de Salomão, depois de todas as conquistas, vitórias e descobertas, ele chegou a uma conclusão simples, mas profunda. O fim de todas as coisas é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Nada do que ele construiu, nenhuma riqueza acumulada, nenhum trono glorioso, substituiu essa verdade. A sabedoria plena nasce do reconhecimento de que Deus é a fonte de tudo e que sem Ele, tudo o mais é vaidade. O temor do Senhor não é medo infantil ou submissão cega. É reverência. É consciência da presença que sustenta. É saber que cada decisão, cada ação, cada palavra será medida não por aplausos humanos, mas pelo impacto eterno no coração. Quando o temor de Deus guia, a vida se alinha com propósito. A paz interior se fortalece e o discernimento se torna natural. Salomão aprendeu que a verdadeira sabedoria não se encontra apenas no conhecimento ou na experiência. Ela se encontra na dependência constante de Deus, na abertura para aprender, na humildade de ouvir, na coragem de agir com justiça e na paciência de esperar o tempo certo. É o temor do Senhor que preserva o coração do orgulho, orienta o espírito na dor, dá direção nas decisões e protege a alma contra a vaidade que seduz. Hoje, essa lição ecoa para você. Não é quantidade de informação, não é poder ou reconhecimento que transforma a vida. É a intimidade com Deus,
a capacidade de ouvir sua voz, a coragem de viver segundo seus princípios e a disposição de confiar mesmo quando não há respostas visíveis. Quando você internaliza isso, cada escolha passa a refletir sabedoria, cada relacionamento ganha profundidade, cada desafio se torna oportunidade de crescimento. Que esta última lição seja um convite. Recomece, se necessário, pelo temor do Senhor. Recoloque Deus no centro de suas decisões. Entregue a Ele os impulsos, a pressa e os pesos do seu coração. Permita que a sabedoria celestial guie seus passos e que sua vida seja não apenas inteligente, mas plena, sábia e extraordinária. O caminho de Salomão é um espelho para nós, um chamado para silenciar, escutar, refletir, aprender e viver segundo o que realmente importa. E agora, após essas 13 lições, chegamos ao momento de encerrar com oração, a oportunidade de permitir que toda essa sabedoria encontre morada no coração. Oração da sabedoria. Senhor, eu me coloco diante de Ti com um coração aberto e ensinável. Reconheço que muitas vezes tentei controlar o que só Tu podes dirigir, que busquei respostas rápidas, glórias passageiras e caminhos sem ouvir Tua voz. Hoje, eu escolho silenciar, escutar e permitir que Tua sabedoria habite cada decisão, cada palavra e cada passo da minha vida. Ensina-me a discernir, Senhor. Dá-me coragem para parar antes de reagir, paciência para esperar no Teu tempo e humildade para admitir quando estou equivocado. Que a ansiedade não me paralise, que o orgulho não me cegue e que a falsa glória não roube a alegria do meu coração. Que eu saiba usar tudo o que tenho, talentos, recursos, relacionamentos, como instrumentos de bênção e não como caminhos de vaidade. Que cada pensamento seja guiado por Ti, cada ação inspirada pelo Teu Espírito e cada palavra carregada de vida e propósito. Faz de mim um instrumento de paz, um construtor de lares, um coração sensível às necessidades do outro e um buscador constante de Tua verdade. Senhor, ensina-me a caminhar com sabedoria, como Salomão aprendeu, mas sem esquecer que a verdadeira sabedoria começa e termina em Ti. Que meu coração tema o Senhor, confie nele e se renda diariamente para que minha vida se torne extraordinária, não pelo que conquisto, mas pelo que aprendo a ser em Ti. Em Teu nome, eu oro. Amém.